E aí, meus amigos, né, como vocês estão, né? Tem duas situações que eu julgo muito graves, né, e que vale o debate, né? A primeira é a fala do Paulo Coelho em seu Twitter, né, que ele falou que era para boicotar as exportações brasileiras antes que o Brasil se torne um Talibã cristão, né? Vocês sabem a mentalidade do cara, né? Ele já é conhecido por todos nós, né? Todo mundo já ouviu falar de Paulo Coelho, né? Escritor desses livros aí de autoajuda, esotérico, sei lá o que for. Não me interessa esse tipo de leitura. E a segunda situação foi de um rapaz de uma empresa que confeccionou a cabeça do nosso presidente, né? E com uma alusão, vocês sabem o que? Agora cabe, nesse segundo caso, uma investigação, né? Porque o cara tem a capacidade de fazer um tipo de produto desse, né? Com que intuição, né? Com que intuito, né? Com que intuição, desculpem, hoje eu tô péssimo, hoje a inspiração tá, ó, tá complicado. Então, as duas situações denotam-se uma coisa muito grave. A primeira, eu posso alegar que muitas pessoas têm uma visão muito negativa do Brasil, né? Que nós vivemos uma ditadura reacionária, sei lá o que for que essa galera lacradora pense. E que imagem eles dão do nosso país lá fora, né? Que o exterior pensa do Brasil? Pensa que vivemos uma espécie de ditadura, que aqui existe alguma perseguição sumária, por exemplo, a homossexuais, a minorias, a transexuais, o que quer que seja. Eles pensam que aqui é como o Talibã, que as mulheres têm que colocar véus. Cara, Brasil. Imagina o Rio de Janeiro, o cara fala um negócio desse, que vai virar algum tipo de nação pentecostal, alguma coisa assim, cara. É uma viagem, é um delírio total. Eu não sei se o Paulo Coelho acredita no que ele está falando. Até porque, se ele tivesse autoridade para tal, ele não sofreria as consequências de um boicote, né? No Brasil tivesse um boicote, por exemplo, como o Irã teve, por causa da, do enriquecimento de urânio, né? Você sabe que o Irã ele sofreu sanções econômicas. Então, o Paulo Coelho ele deseja isso para o Brasil. Ele não tem amigos e familiares no Brasil, não? Claro, deve ser tudo numa bolha de pessoas de uma da, al, da alta mais classe social, pessoas que já têm uma vida muito boa, muito bem, obrigado. Mas as pessoas que esse sujeito se diz defender, né, o pobre, porque a esquerda coloca o pobre como se fosse uma figura folclórica, até parece, né? Então, acaba que se o Brasil sofresse essas sanções econômicas, os mais pobres seriam os mais prejudicados. E isso traria consequências nefastas. Então, o pobre seria forçado a votar na esquerda para acabar as sanções dos boicotes. Esse é o objetivo do Paulo Coelho: prejudicar nossa nação a tal ponto que a população vote no político que o Paulo Coelho apoie? É isso? Para vender o caos? Primeiro vender o caos, depois ver no que vai dar? Complicado, né? Ainda mais no nosso país que depende muito de exportações. Está exportando muito, muito bem, obrigado, né? O dólar alto acaba facilitando esse tipo de coisa, mas é o que até coloca o pão na mesa de muita gente, né? Com as exportações de commodities e tudo mais. O mercado externo precisa muito do Brasil. Aliás, o Brasil é muito visado por certas nações e certas organizações, né? Por causa da posição estratégica do Brasil, né? Da importância que o Brasil tem, pelas suas riquezas naturais, essas riquezas minerais, né? O que o Brasil tem interessa muitos, né? Interessa muitas nações, principalmente nações asiáticas, né? Inclusive tem uma parada muito engraçada que o cupuaçu ele foi registrado, não sei se foi na Alemanha, no Japão, graças à biopirataria, né? A nossa borracha, né, da seringueira, ela foi levada para a Malásia por causa da biopirataria. Então,
existe um interesse especial no Brasil. Bom, claro que esse tipo de coisa nunca aconteceria, porque nós não temos a quantidade de petróleo da Venezuela. Porém, as nossas riquezas naturais, mesmo com um boicote, uma sanção comercial, eles iriam de maneira clandestina para as nações e empresas interessadas em nosso país, até inclusive, se você analisar muito bem. Agora a situação do rapaz não me surpreende que na mentalidade de um esquerdista, de um progressista, o ódio e a sanha de eliminar tanto a figura do presidente Bolsonaro como de pessoas que apoiam ele. Então é uma a boca é daquela aquele velho ditado, a boca fala que o coração está cheio, né? E é natural, eu não me surpreendo. É até assustador, assim, um ser humano ele deseja a morte do próximo e exibir a cabeça do próximo como se fosse um troféu, né? É engraçado, para mim para um troféu um bloco no Twitch para mim é um troféu, né? Mas para muitos o troféu é uma coisa mais concreta, né? Na verdade é uma coisa até feita de carne e osso. Olha que coisa grave, né? Desculpem os barulhos externos, eu não tenho lugar para gravar, tô num transtorno aqui em casa. Então, galera, é muito complicado. É uma coisa assim que eu vejo que é aquela coisa, fica só no simbolismo por enquanto. Porque eles nos acusam de que nós queremos, por exemplo, a cabeça de minorias, que nós queremos perseguir pessoas pela opção sexual dela, pela religião, pela cor. E são eles que fazem isso. Se você analisar bem, quando um cristão professa sua fé publicamente, existe toda uma patrulha em cima dessa pessoa, um escárnio, uma deboche em cima da fé da pessoa. Quando uma minoria não se adequa à cartilha deles, existe uma perseguição total. Você vê isso, eu já vi isso em várias áreas, tanto até de transexuais, de homossexuais, de negros e afins. Você vê essa quando a pessoa ela não segue o que eles querem, essa pessoa é perseguida, é considerada uma traidora. Tipo assim, que na cabeça deles existe essa coisa que a pessoa tem que se curvar a esse tipo de narrativa, esse tipo de cartilha, senão ela é considerada uma traidora. Como assim? Estou fazendo tudo por você, você não faz isso por nós? Alguma coisa assim, né? Uma pessoa também pedisse, né? Olha só que loucura, né? Como uma pessoa tivesse obrigação de seguir cartilha só porque ela tem uma opção sexual diferente, porque ela não é igual às outras pessoas, então ela tem que ir lá e acabou. Tipo assim, isso é uma total falta de lógica, mas acontece. Aí, por exemplo, a questão da cabeça. A cabeça ali do nosso presidente. Mas imagine se uma empresa de direita, ou de alguém de direita, fizesse uma cabeça da Marielle Franco, que foi covardemente executada. Sim, covardemente. Era esquerdista, mas eu não defendo esse tipo de coisa. Eu sou contra, sou radicalmente contra esse tipo de ação. A violência, a barbárie é coisa de revolucionário. Nós não somos como eles. A cabeça do Lula é uma grande figura da esquerda, figura dourada da esquerda. Ou se fosse a cabeça, por exemplo, do Jean Willis, que fugiu do Brasil alegando perseguição, ele se sentiu ameaçado. E ele está lá fora criando essa narrativa que nós sofremos o Talibã cristão, que o Paulo Coelho fala tanto para ser boicotado. Então você vê que tem todo um meio de ação de tentar nos calar. Por exemplo, existe agora uma empresa chamada Sleep Giants que é porque quer, por exemplo, fazer as empresas não anunciarem em certos veículos de comunicação porque eles supostamente vinculam fake news, né? Aí é aquela coisa, o discurso de ódio, mas o discurso de ódio é uma coisa tão subjetiva. Então, se por exemplo eu falo que homem é homem, mulher é mulher, que nem a música lá daquele cara lá do cearense, do Falcão,
Que homem é homem, é menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Ixi, já era a monetização desse vídeo, tá? A monetização desse vídeo não tem problema, eu ia ganhar centavos de dólar com esse vídeo aqui. Ou nem colocá-lo no ar, ou colocar ele no ar é centavos de dólar. Não tem problema não. Mas a música é legal, a música do Falcão é sensacional. A música do Falcão é muito legal, eu acho ele muito engraçado, cara. Ele tem umas músicas legais. É uma figura excêntrica, né? Folclórica. Mas é isso. Então, se você falar isso, é discurso de ódio. Você está odiando. Aí existe aqueles termos, né? Homofóbico, gordofóbico, misógino. Não sei, qual outro que tem? Não sei. Por exemplo, tanto homofóbico quanto gordofóbico. Então, quando você, porque a fobia é medo. Então, tipo assim, a etimologia já está errada. Porque se a pessoa odeia, ela não tem supostamente a pessoa não gosta de homossexuais, ela tem ódio. Ela tem esse pretenso ódio. Então não é homofobia. Homofobia se ela tivesse medo. Talvez as pessoas odeiam aquilo que elas têm medo, mas é uma coisa muito subjetiva também, é uma coisa muito confusa. Tanto de gordos também, talvez a pessoa sinta um asco ou não ache esteticamente bonito uma pessoa com mais peso, por exemplo, a situação daquele rapaz que usa a situação do corpo dele para criar uma bandeira, como o Caio revela. As pessoas estão tirando sarro dele, mas elas não têm medo dele. Sei lá. Olha que loucura. Aí tem agora aquele negócio de linguagem neutra, né? Pronome neutro, né? Aí, Lu de Lu, um X. Eu tive um caso aqui que eu não sei se eu devia contar, mas eu tive uma matéria no meu curso de teoria do conhecimento tecnológico, né? Que era uma professora de um curso, né? Eu fiz o curso de engenharia sanitária e ambiental. Aí tinha matérias de humanas no meu curso, né? Aí tinha uma professora que ela era do curso de licenciatura intercultural, um curso que tem na Universidade Federal de Rondônia que é para os indígenas. O nome da mulher, eu não vou falar o nome dela para não ter problema jurídico, mas era o nome dela e o sobrenome de uma aldeia indígena, né? E totalmente enviesado, ela era totalmente enviesado. A parte da matéria foi sim a distância, né? Hoje em dia a gente tem a educação à distância graças à pandemia, ao vírus chinês, mas parte dessa disciplina eu cursei por uma plataforma digital, era tal de Moodle, né? Aí ela se comunicava com nós com essa linguagem, deles, totalmente enviesado. Só que como boa parte da minha turma já tinha a mentalidade esquerdista, então não teve esses conflitos. Não foi, por exemplo, a época da eleição do Bolsonaro, eu já não estava mais cursando o curso, né? Já tinha finalizado meu curso, já me formado. E até então um pouco se falava, por exemplo, do Bolsonaro. Já conhecíamos, mas não tínhamos aquela coisa. Como não estava na época da eleição, não se falava tanto dele. Mas, claro, que já era uma figura odiada pela esquerda. Mas era aquela coisa, usando os pronomes engraçados. Tipo assim, controlando a língua. Tipo assim, querendo o revisionismo histórico, linguístico, a patrulha do pensamento, a incoerência, por exemplo, com uma pessoa de direita, se ela fizer tal coisa, falar tal coisa, ela é uma criminosa, uma pessoa odienta, uma pessoa do mal, tem que ser combatida. E quando a esquerda, uma pessoa de esquerda age de uma maneira mais concreta, liberdade de expressão, é exagero se falar se ela está fazendo isso. Vocês estão vendo que é assimétrico, a balança desproporcional? Desculpem os barulhos mais uma vez, né? Eu não tenho lugar para gravar e se eu não falar agora, o raciocínio vai embora. Então é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito triste, não acho tão triste, porque é uma coisa que nós temos que ter ciência que está acontecendo, né? Mas
É uma desproporcionalidade. Assim, os caras eles pintam que o Bolsonaro fosse um monstro. E o Bolsonaro não é um monstro. Muitas pessoas da direita queriam que o Bolsonaro agisse de maneira concreta, fizesse, não. Eu tenho que fazer isso, tem que fazer assado, tem que botar esse povo na cadeia, tem que fazer isso. Mas assim, é que nem o professor Olavo fala, o Bolsonaro é um bom administrador público, mas ele é ruim na guerra ideológica. Mas eu entendo que a guerra ideológica não é só o Bolsonaro que tem que travar. É todos nós, mas o Bolsonaro ele está ali para a administração política. Infelizmente, a estrutura que existe não facilita que exista a contrapartida ideológica do próprio presidente. Mas a população ela não tem que esperar do presidente também. O presidente está ali, ele não está pelos seus eleitores, ele está por todos os brasileiros. Então ele tem que tomar medidas para administrar e trazer trazer o que uma vida melhor para os brasileiros, mesmo aqueles que odeiam ele, que desfilam até com réplicas de sua cabeça. Então é uma coisa assim que é a democracia. O presidente, infelizmente, ele tem que tomar ações e seguir regras que não foi criada por ele. Porque por ele resolveria as coisas do jeito dele, mas ele entende que ele tem que contornar situações como nós temos que contornar em nossas próprias vidas. Né? Então, a política é a arte do possível, claro. Que ele tem que seguir regras, ele tem que respeitar a lei, ele tem que não cometer corrupção. Por exemplo, quando eu vejo aquele ser desprezível e repugnante no Nando Moura comparando ele a Lula, ao falar que os bolsonaristas são os petistas de sinal trocado, aquilo lá é um tremendo absurdo. Como ele tem coragem de afirmar isso? Sendo que o presidente Bolsonaro ele está seguindo a lei, está tentando terminar obras que os antecessores não terminaram, está tentando trazer um Brasil melhor. Mas esse Brasil melhor, a guerra ideológica, ela tem que ser primeiro, você tem que treinar para a guerra. E o Bolsonaro, ele acaba, ele foi colocado ali no ringue, né, nessa guerra ideológica que o professor Olavo sempre fala, ele sem as armas corretas. Que nem, por exemplo, lá no Coliseu, na época do Império Romano, que jogavam os cristãos aos leões, né? Que no máximo tinha os gladiadores e eles tinham todo o aparato, tinham toda uma armadura e enfrentavam animais ou outros gladiadores. O Bolsonaro mal tem uma espadinha, mal tem uma armadura. E tem que enfrentar leões e ursos e todo tipo de bestas sozinho? Sem nenhum preparo, sem, por exemplo, quando você que é um leigo, você sabe pegar uma espada? Você manusear um arco e flecha? Você sabe lutar karatê? Então, Bolsonaro, ele faz o que dá, se defender. Tentar o defender dele e tentar lutar dele é tentar administrar esse país. Quem sabe lá no futuro tenhamos alguém que esteja mais preparado para a guerra ideológica. Mas essa guerra é uma guerra que eu entendo que é uma guerra que não se trava em 4 anos de mandato ou 8. São décadas, porque o nosso inimigo começou a atacar há décadas atrás. Então, é claro, eu tenho o direito de entender que o Olavo, o professor Olavo, ele queria uma ação mais incisiva do Bolsonaro, porém não é possível que o Bolsonaro sozinho faça esse tipo de coisa sozinho. Ele está tentando fazer o que é possível. Mas talvez pelo entendimento e pela visão do mundo do próprio Olavo e de seus alunos, o Bolsonaro tenha que fazer certas coisas, porém, eu acho que acredito que eles sabem que o Bolsonaro sozinho não pode fazer, ou ele não pode fazer sem perder o cargo. Por exemplo, ele queria que o Bolsonaro fizesse declarações assertivas contra os ministros do STF. Se você olhar feio, o cara já faz já usa o poder do judiciário contra ele. E outro, o presidente ele não tem um poder de polícia
o poder como o próprio professor Olavo fala. É isso que é muito complicado. Então eu acredito que ele não esteja entendendo a situação. Claro, todo respeito a ele, eu posso discordar dele, e isso não é nenhuma heresia, tá? Mas certas coisas elas não acabam sendo factíveis, sabe? É uma coisa muito complicada. Mas o vídeo é esse, né? Eu já falei muito, né? É um apanhado geral do que eu penso, tá bom? Forte abraço.